Boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul. Está começando mais um RS em Movimento aqui, ó, pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. A partir de agora, o resumo das principais notícias desta quinta-feira, 28 de maio, sempre antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Vamos ver como é que está a noite chegando nessa quinta-feira. Depois de um dia que o sol tentou sair, né? Ele fez o possível para aparecer, mas foi difícil. 17 graus nesse momento, ao vivo. Vamos trocar de câmera. Vamos até Esteio, né? Esteio com 17 graus, câmera aérea. Vejam lá na esquerda, lá em cima, olha um holofote lá de um canhão de luz, olha que bacana, né? Volta e meia tem essas coisas pelas cidades. Aí a nossa grande Porto Alegre com 17 graus e a Serra Gaúcha, obviamente, a Catedral de Pedra em Canela, com 12 graus nesse momento. Tá 13 ali, subiu um pouquinho na nossa barra ali do gerador de caracteres, nas nossas letrinhas que ficam abaixo sempre. Olha que cartão postal lindo, né? É a nossa Catedral de Pedra em Canela. A gente vai junto até às 8 da noite, trazendo muito conteúdo para você. Vamos agora aos destaques da edição desta quinta-feira. A liderança feminina de volta ao topo da Defensoria Pública Gaúcha. Depois de 14 anos, uma mulher volta a assumir o comando da instituição no nosso estado. Em instantes, vamos receber a nova Defensora Pública Geral, Larissa Caon. Quais os desafios de dar acesso à justiça a quem mais precisa? E quais as metas da instituição para os próximos 2 anos? Um alerta urgente para a saúde dos gaúchos. O Rio Grande do Sul entra em estado de alto risco com a disparada de doenças respiratórias. Na edição de hoje, vamos explicar os dados preocupantes divulgados pela Fiocruz e o que a população precisa fazer para proteger a sua família e evitar a lotação nos postos e hospitais nesta época de frio. Porto Alegre no centro do debate global sobre o futuro do clima. A capital acaba de lançar a primeira Semana de Ação Climática. Em julho, a cidade vai reunir especialistas e representantes da COP30. O objetivo é buscar soluções de adaptação e prevenção, um passo fundamental para garantir um futuro mais seguro e protegido para todos nós. No futebol, o Inter avança na Copa do Brasil Feminina, depois de eliminar o Grêmio nos pênaltis. No masculino, o tricolor já sabe quem será seu adversário nos playoffs da Copa Sul-Americana. E direto do Estúdio do Tempo, a instabilidade retorna ao território gaúcho com riscos de fortes temporais. IMET emite alerta para tempestades no Rio Grande do Sul. Veja agora no RS em Movimento. E hoje a gente movimenta tanto aqui as nossas editorias que a gente começa com esporte. É tanto assunto que hoje em 2 partes. Primeira parte, Rogério Amaral, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins, tudo bem? É isso aí, vamos fazer o primeiro tempo e o segundo tempo, isso né? Isso aí, com um intervalinho para um café no meio, né? Pra ti, né? Porque eu tenho que continuar aqui. Rogério Amaral, fácil ou não é fácil esse adversário do Grêmio aí na Sul-Americana? Então, Renato, a gente tem que fazer algumas considerações. Primeira delas, se for time por time, o Bolívar é um time mais frágil, mais fraco do que o Grêmio. Mesmo que o Grêmio não esteja num momento superior de apresentar um futebol de melhor qualidade, mas entre eles, times, colocando-se jogadores e hierarquia, o Grêmio é melhor sem dúvida alguma. Agora, a outra consideração que tem que se fazer é o local do jogo, Renato. O local do jogo. Principalmente a altura, né? A altitude de La Paz, 3.650 metros. 3.650 metros, a altitude de La Paz realmente é mais adversário para qualquer time
e no caso o Grêmio, do que o próprio Bolívar. Só que, pela situação político-social que nós estamos vivendo hoje na Bolívia, especialmente na capital La Paz, os jogos não estão sendo realizados na capital boliviana. Isso. Tá? Então já tivemos um jogo de time boliviano num outro país, no caso foi em Assunção, no Paraguai, e agora tivemos nessa rodada também um jogo realizado fora de La Paz, ainda dentro da Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Que é ao nível do mar. Ao nível do mar. Santa Cruz de la Sierra é o nível do mar. Normalmente, os times brasileiros que têm que jogar em La Paz vão 2 dias antes para Santa Cruz de la Sierra, fazem o treinamento e sobem para La Paz somente no dia do jogo. Porque, segundo os especialistas, os médicos, evidentemente, esse é o processo recomendável, para que não se sofra tanto com o ar rarefeito da altitude dos 3.650 metros de La Paz. Então, a gente fica assim, Renato, num sentimento dúbio, Primeiro deles, um sentimento, vamos dizer, quase que egoísta, de que essa situação conflituada, conflagrada na Bolívia, ela continue, para que o Grêmio não jogue na altitude de La Paz e jogue em Santa Cruz de la Sierra, ou até, como eu disse em outro jogo que aconteceu, em outro país, no Paraguai, que é a sede da Confederação Sul-Americana de Futebol. E, por outro lado, a gente tem que torcer para que o povo boliviano, especialmente na capital, tenha terminado e acabe esse conflito que está acontecendo. Talvez... São protestos, Rogério? Fechamento de estradas liderados por mineiros contra o presidente Rodrigo Paz. Índios também. Índios então, também. Indígenas. Realmente é uma situação bastante complicada, mas como esse play-off da Sul-Americana vai ser disputado lá só no final de julho, nós temos aí em torno de 50 dias, ou 2 meses praticamente, para acontecer esse jogo, porque o primeiro é na Bolívia e o segundo aqui em Porto Alegre, para que nós tenhamos então a possibilidade já desses protestos, desses conflitos já terem terminado. Essa debelada é 22, o primeiro jogo é lá? 22? O primeiro jogo é lá. E o 29, o segundo jogo aqui, porque 29 de julho. É privilegiado o time da Sul-Americana. Perfeito. Porque o da Libertadores é o terceiro. Agora, há que se respeitar esse time do Bolívar pelo seguinte, nós temos aí, vimos agora recentemente o Montevideo Torque, que é do Grupo City. Isso. Nós temos o Bahia, aqui no Brasil, que é administrado pelo Grupo City. Tá? O Bolívar é diferente. E depois, no segundo tempo, eu posso dizer por quê. Tá? O Bolívar contrata o Grupo City para fazer a gestão do futebol. Vamos conhecer melhor o adversário do Grêmio, que é o Bolívar, então, da Bolívia. A gente vai conhecer nessa reportagem do Giovanni de Oliveira, e aí o Rogério complementa aqui com a sua análise. Na tela, Bolívar. O Grêmio já sabe quem será seu adversário nos play-offs da Copa Sul-Americana. Com 11 pontos no Grupo F, o tricolor garantiu a melhor posição entre os segundos colocados da competição. Desta forma, o adversário na repescagem será o pior terceiro colocado entre todos os grupos da Copa Libertadores da América. No caso, o Bolívar, que somou 5 pontos no Grupo C. A primeira partida terá mando do adversário. No entanto, existe a possibilidade do jogo não ser em La Paz, devido aos protestos e conflitos políticos no país, que já motivaram mudanças em locais de jogos da equipe boliviana. O confronto de ida acontecerá entre os dias 22 e 23 de julho. Já a partida da Arena será no dia 29 ou no dia 30. Tá aí o perfil do Bolívar. Esse é o Bolívar, como eu disse, contrata os serviços, a inversão do que acontece, normalmente com o Grupo City. O Grupo City é o investidor nos times. Como eu disse, no Montevideo Torque, que botou o Grêmio nessa segunda posição da Sul-Americana, e o próprio Bahia, aqui no Brasil. E o Bolívar contrata os serviços. E o Bolívar tem mais o seguinte, o presidente do Bolívar, chamado Marcelo Claure. Você conhece o Marcelo Claure? Marcelo Claure? Não faz pergunta difícil, Rogério Amaral. Marcelo Claure é um milionário boliviano. Eu ia dizer, para contratar o serviço do City tem que ter o dinheiro em caixa. Ele é CEO do Claure, sobrenome dele, Group,
tá? E ele é o vice-presidente global da Shein. Já ouviu falar na Shein? Sim, né? Da grande loja. Ele é o vice-presidente global da Shein. Inclusive, quando houve, o ano passado, uma crise aqui no Brasil com as importações, você lembra das taxas das blusinhas? Tá? Quem desceu no seu jato particular para fazer essa negociação? Foi ele. Foi ele, né? Foi ele. Então, ele realmente, o dinheiro dele, os bilhões, vem do empreendedorismo na área de tecnologia. Vem de nós, né? Os nossos clientes da Shein. Da Shein, não sei se é Shein. Mas principalmente, depois que ele passou a ser o vice-presidente global da Shein. Então, tem esse investimento. Ele foi, inclusive, o fundador Conhece o Miami? Sim. O time? O Inter de Miami? Inter Miami. Onde joga o Messi. Isso. Que é do Beckham, né? É do Beckham? É do Beckham. Comprou? Miami. Não, ele é o fundador do ele Miami. É fundador, o David Beckham. David Beckham. E ele era sócio do David Beckham. Então tá bem. Não, então, tá bem esse Cláudio. Esse é realmente um dirigente a se observar pelo empreendedorismo dele, né? É presidente do clube, ele é sócio do Girona também, da Espanha. Tá, Rogério, vamos resumir. Se o jogo for em La Paz, com toda essa bola aí do seu Cláudio, não vai ser fácil o jogo lá. Não. Como não é fácil para nenhum time, né? Jogar na altitude. A altitude sempre é ruim, né? 3.650 metros, as pessoas podem dizer, mas não, aqui, ó. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, Curitiba, das capitais, que tem a maior altitude. Curitiba bate nos 1.000 metros, mais ou menos. La Paz tem quase 4 vezes mais. Então é uma situação, para quem já teve a oportunidade de ir a La Paz, como eu tive, realmente você não pode acelerar o passo. Mas aí eu te pergunto, o que é melhor? Porque eu já vi times chegarem na véspera para jogar no outro dia. E outros para chegar mais cedo e se ambientar. Tem que chegar no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Aí não sente tantos efeitos. Porque essa ambientação, para você ter essa compensação, falam os glóbulos, né? Aquela história toda. Sim, dos glóbulos brancos e vermelhos no sangue. Para facilitar a respiração, você teria que ter meses de adaptação. Sim, então não adianta chegar muito antes. Então tem que ficar em Santa Cruz de La Sierra e viajar no mesmo dia para La Paz. Mas, como eu disse anteriormente, Renato, vamos esperar que até lá tem essas questões políticas tem essas também, né? preocupações, essas precauções, e o Grêmio jogue ou em Santa Cruz de La Sierra ou mesmo em outro país, né, no Paraguai, em Assunção. Só para ilustrar aqui e fechar um pouquinho, eu pesquisei hipóxia, que é a falta de oxigênio no corpo. É o que acontece principalmente com a altitude. 2.000 a 2.500 metros a pessoa já começa a sentir dor de cabeça intensa, falta de ar, respiração ofegante, náuseas, vômitos. Imagina, com 2.500. Né? Fadiga, tontura, perda de apetite, distúrbios do sono. Imagina 2.500. Bota mais 1.100 metros acima, 1.150 metros. E é uma situação realmente complicada. Mas vamos jogando um jogo de futebol ainda por cima. Vamos pensar pelos dois lados, que melhore a situação lá do povo boliviano nesses protestos, nesse conflito, mas que mesmo assim a Conmebol continue com as suas precauções. E não tendo os jogos em La Paz. E a parada da Copa vai ser boa para o Grêmio poder revitalizar, de repente trocar, vender jogador, comprar? Mas o grande problema é o seguinte, é que tem a parada da Copa, né? O Grêmio vai dar 15 dias ou 20 dias de férias, tá? Aí você vai ter mais 30 dias para trabalhar. Ok. Vai ter férias Só agora? que, sim, tem que ter férias, porque as férias agora, o campeonato começou mais cedo, o calendário brasileiro começou mais cedo. Tá certo. Então tem uma parada de Então tem uma parada. Agora, o grande problema é o seguinte, você falou em contratações. A janela de transferência, ela só ocorre depois da Copa do Mundo. A janela é depois da Copa? Eu pensei depois que era da Copa do Mundo. Não. Então, em tese, você pode daqui a pouco acertar as negociações, principalmente no que nos interessa, jogadores que venham para Grêmio Internacional, e depois faz o processo burocrático de contratação específica. Da contratação efetiva. Mas, mesmo assim, é algo bastante difícil que aconteça isso.
Muito bem. Rogério, volta em seguida nos próximos blocos aí pra gente falar mais de esporte, tem mais assuntos aqui. Mas então o Marcelo Claure é uma entrevista interessante. Manda um abraço para ele. Presidente. Liga para ele, vamos convidar ele aqui para conversar conosco direto na nossa super tela. Sem dúvida. Já que ele é um super empreendedor. Valeu. Rogério Amaral volta daqui a pouco com mais notícias do futebol e mais análises também. Porto Alegre lançou nesta quinta-feira a primeira semana de ação climática da capital. O evento, que vai acontecer entre 20 e 26 de julho e que vai contar com representantes da COP30. Aliás, o presidente da COP esteve aqui para esse lançamento, hein? A gente vai assistir na reportagem para discutir soluções, adaptação e justiça climática. Vamos conferir na tela. Mais de 2 milhões de pessoas atingidas, 582 mil desalojados, 806 feridos, 23 desaparecidos e 185 vidas perdidas. Esses são os números que ficaram após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024. 2 anos depois, a ameaça de um El Niño intenso provoca lembranças e preocupação na população. Movida por essas memórias, a capital gaúcha lançou a primeira semana de ação climática, que tem como objetivo transformar o trauma das enchentes em mobilização coletiva e ações concretas de prevenção e resiliência. A Semana de Ação Climática da capital terá debates, atividades culturais e encontros comunitários para conscientizar e aproximar a população das ações. Entre as atividades previstas está a Maratona pelo Clima, que vai percorrer áreas atingidas pelas enchentes em Porto Alegre. Promover em Porto Alegre uma semana de debates, ele junta essas duas questões, como que todo o patamar de decisões, legislações, opiniões consultivas das cortes internacionais, que acontece dentro do campo do multilateralismo climático, é importante para que a gente resolva as nossas questões aqui, adapte, pense novas soluções, mas também a nossa experiência aqui é muito importante para o mundo. Serão 7 dias de uma programação estruturada a partir dos 6 eixos da Agenda de Ação Climática Global, com debates sobre transição energética, segurança alimentar, resiliência urbana, agricultura sustentável e direitos humanos. É um movimento de conscientização de todas as partes envolvidas. A Semana de Ação Climática é uma oportunidade da própria sociedade, das pessoas, dos coletivos, dos grupos, das ONGs, virem e apresentar tanto seus diagnósticos como suas soluções e propostas de soluções que estão pensando para enfrentar um problema que não é só local. A mudança climática afeta o planeta todo, afeta todo mundo, mas é preciso lembrar também uma oportunidade daqueles grupos que têm sido silenciados, que não têm sido ouvidos, possam falar mais alto. O lançamento contou com a participação do presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago. Ele ressaltou a importância da ação conjunta de municípios para o combate aos desafios climáticos. Da mesma maneira que ministérios da Fazenda, inclusive sob a liderança do Brasil, estão incorporando a mudança do clima no planejamento financeiro dos governos e que estão orientando que as grandes decisões de governo incorporem as ameaças da mudança do clima, as cidades também têm que cada vez fazer mais isso. Mas os governos das cidades precisam do apoio das populações e, infelizmente, foi uma tragédia, como é que aconteceu aqui, que fez com que a população agora esteja plenamente consciente da importância da incorporação das ameaças da mudança do clima em todas as obras públicas, por exemplo, que você faz numa cidade. Para o presidente da COP30, Porto Alegre se tornou uma referência mundial em relação ao desafio de adaptação climática. Porto Alegre é um símbolo de uma cidade que foi castigada pela mudança do clima como poucas outras cidades no mundo. Então, é muito importante que essa cidade também seja uma cidade associada às soluções, uma cidade associada a essa resiliência que permitiu que a população
inclusive criasse um elo de solidariedade, uma coisa extraordinária, várias lições que o mundo precisa ouvir. Em visita à exposição Arpileiras, Memória e Resistência na Crise Climática, em exibição no Campus Centro da URGS, o embaixador visualizou os bordados produzidos por mulheres atingidas por eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul e em outras regiões do Brasil. Uma forma de dizer as nossas dores, porque no momento que a gente vai bordando também a gente coloca as nossas dores, os nossos traumas, né, as nossas lutas, né, de contar para a sociedade como que nós nos organizamos e não só nos deixamos assim sucumbir, né, pelas questões climáticas, mas também lutar, nos organizar, ter resiliência, levantar a cabeça e seguir em frente. É mais uma iniciativa que é importante, né? Discutir essas questões, temos que nos preparar para as mudanças do clima. Temos que estar preparados. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul voltou a ter uma mulher no comando depois de 14 anos. A defensora pública Larissa Rocha Ferreira Caon assumiu a chefia da instituição para o biênio 2026-2028 e está aqui conosco, ao vivo nos estúdios da Rede RS. Bem-vinda, doutora Larissa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Renato, obrigada, um prazer estar aqui para conversar com vocês. Um prazer estar aproveitando esse espaço para conversar com o público. A honra é nossa. Primeira mulher assumindo a liderança novamente da Defensoria depois de 14 anos. Mas a primeira mulher na história concursada. Primeira concursada mulher. Isso. Porque havia uma migração, né, para a Defensoria que as pessoas não tinham o concurso feito diretamente para a Defensoria, não é isso? Isso, exatamente. Quando a Defensoria do Rio Grande do Sul foi criada, né, houve uma migração, então, naquele primeiro momento, né, de pessoas que realizavam assistência judiciária gratuita no Estado e que migraram, então, para assumir a Defensoria, os primeiros defensores, né? Então, a gente teve um quadro de defensoras mulheres, defensoras públicas gerais mulheres, que eram desse quadro anterior, e hoje eu assumo como a primeira mulher concursada, então, né, da Defensoria, sou oriunda do 2º concurso da instituição. E a senhora está há 19 anos da Defensoria Pública. Isso, exatamente. 19 anos aí de uma trajetória, né? Passei aí por muitas áreas de atuação, pelo interior do estado também, né? Atuei em Cruz Alta, em Santiago, região metropolitana ali também, né? Em todas as áreas de atuação, né? Então, é uma caminhada aí, né, Renato? Parecida com a vida de juiz, assim, que vai nas varas, no interior. Exatamente. É a mesma estruturação de carreira, assim, né? Muito parecida com essa estrutura do judiciário também. Muito bem. E tem várias áreas dentro da Defensoria. A senhora atuou em consumidor, saúde, são vários segmentos, é isso? Isso. Hoje a Defensoria Pública atua em todas as matérias relacionadas ao Poder Judiciário Estadual, né? Então, hoje a gente tem uma gama de atuação muito grande, muito intensa, relacionadas a família, civil, direito penal, né? A parte criminal, questões de consumidor, e a gente tem atuado muito na questão da proteção de pessoas vulneráveis, não só economicamente, né, Renato, que foi o foco inicial da Defensoria Pública, mas a vulnerabilidade de toda a ordem. Então, por exemplo, idoso, criança e adolescente, mulheres vítimas de violência doméstica, essa atuação tem sido cada vez mais ampla, né, e não necessariamente nesse contexto relacionado só à condição econômica, financeira, né, vulnerável, mas também essas outras vulnerabilidades que a Defensoria Pública protege também. Era justamente uma das perguntas que eu queria lhe fazer, que como mulher, se a senhora daria uma prioridade para essa questão do acolhimento das mulheres vítimas, né, de violência, mulheres que são ameaçadas no dia a dia. Nós temos aí impressionante número de feminicídio nesse ano de 2026, mas temos aquelas que não se concluem o feminicídio, mas que são ameaçadas diariamente e procuram justamente a justiça, né, através da Defensoria Pública, né? Sim, a Defensoria Pública vem atuando muito fortemente nessa área, é uma das prioridades institucionais, já vinha da gestão anterior, atualmente a gente também tem trabalhado nessa frente. Nós temos um núcleo de defesa da mulher, especificamente criado também para acompanhamento dessas políticas públicas relacionadas às questões, né, femininas, enfim, às prevenções dessas violências, né, domésticas, também o trabalho educativo, questões relacionadas a toda essa temática. É uma preocupação da Defensoria, nós viemos acompanhando esse número crescente e preocupante, né, dados aí que têm assustado o nosso estado, especificamente nessas questões, e a Defensoria
Defensoria está muito presente nessa temática, é uma das prioridades da instituição. Certamente deve ter também muita coisa sobre o direito dos filhos, das crianças, né? Sim. Que são vítimas dessas ações do feminicídio, né? Da ausência do pai, depois a ausência da mãe, enfim, o pai vai preso e a mãe morre. Então ficam crianças, às vezes, sem assistência jurídica, né? Tocaste numa situação, inclusive, que nós lançamos agora, no ano passado, um projeto específico disso, que são Vidas que Ficam. Foi um projeto específico criado e relacionado em relação à temática da mulher e das crianças, né? Do nosso núcleo também de defesa da infância e juventude. E nesse contexto a gente tem feito toda uma articulação, né, para a questão do atendimento psicossocial dessas crianças e adolescentes que são resultado, né, dessa família, enfim, que sofreu essas questões, mas também para encaminhamento de benefícios, né? Existe aquela previsão de pensionamento para as crianças que ficam. Então a gente tem atuado na rede para fazer todo o encaminhamento dessas crianças, desde o momento que chega a notícia para a Defensoria Pública dessas questões relacionadas ao feminicídio e às crianças e adolescentes que permanecem, a gente faz o encaminhamento para todas essas questões. Eu queria fazer um beabá com a senhora, assim, uma coisa bem simples, primária, inicial, até para alertar as pessoas e esclarecer, porque eu acho que às vezes os papéis se confundem, a população tem um pouquinho de confusão em relação ao papel do judiciário, do poder judiciário, né, da justiça em si. Né? Porque aí tem pequenas causas, entra lá nas pequenas causas que não paga nada, né? Tem aquele imaginário, né? Aí tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público também que atua, e certamente vocês têm, né, conexões entre essas três instituições. Você poderia explicar rapidamente, assim, o papel exato de cada um? Sim, na verdade o Poder Judiciário, né, enquanto órgão, né, enquanto, na verdade, poder de Estado, ele está relacionado a proporcionar, então, o julgamento de causas que chegam ao Poder Judiciário, né? A gente costuma dizer que o Poder Judiciário ele é inerte, ele atua quando uma demanda é levada até o Poder Judiciário para essa atuação. Ele precisa ser provocado. Ele precisa ser provocado necessariamente. O Ministério Público, ele tem atuações também previstas constitucionalmente no sentido de defesas específicas da sociedade em geral, atuação como fiscal nos processos, em algumas situações que são previstas também em lei. E a Defensoria, de outra parte, ela tem, na verdade, a função essencial prevista na Constituição Federal como uma função essencial à justiça no sentido de atuação para as pessoas em vulnerabilidade, né? Originariamente, quando a Defensoria foi criada pela Constituição de 88, se pensava muito, como eu falei, na vulnerabilidade econômica. Então, aquelas pessoas que não podiam, não tinham condições de arcar com o pagamento de um advogado para provocar, então, o Poder Judiciário. Hoje, como eu falei, a Defensoria Pública cresceu em demanda, em importância. Hoje, as nossas vulnerabilidades são maiores. Então, a gente não só econômica, mas, como eu falei, vulnerabilidades de outras ordens, né, que colocam pessoas em situação vulnerável perante a sociedade, como eu falei, a questão do idoso, a questão da vítima de violência e tudo mais. Então, nós atuamos hoje no Rio Grande do Sul, a nossa atuação, ela está vinculada a pessoas que recebem de regra, tá? Tem algumas exceções, tá, Renato? Mas de regra, pessoas que recebem renda familiar até 3 salários mínimos. Essa é a nossa atuação básica, digamos assim, quando a gente considera até 3 salários mínimos. Existem algumas questões que a gente pode fazer a dedução por dependente, então a pessoa pode ganhar um pouquinho mais, passar na triagem da Defensoria Pública e ser atendido, mas de regra 3 salários mínimos. Mas, como eu falei, essa situação é para situações para que a gente possa mover esses processos, mas em alguns casos a Defensoria Pública atua como instituição, para a defesa, né, de entes e pessoas em vulnerabilidade, atuando aí como instituição na defesa desses grupos vulneráveis, né? O consumidor é uma outra situação que a gente tem forte atuação, enfim. A gente está vendo imagens aí da sua posse, né? Sim. Que aconteceu na semana passada? Isso, na sexta-feira passada, dia 22. Sexta-feira passada, a doutora Larissa assumindo, fazendo o discurso de posse. Uma mulher no comando da Defensoria Pública depois de 14 anos voltando. O que significa nesse momento, hein, doutora Larissa, a presença da mulher, o estímulo de maiores lideranças, não só na Defensoria, mas também em todos os poderes, né? A gente está vendo uma lenta
lenta mudança, não sei se a senhora vai concordar comigo, uma pequena transformação, assim, de um pouco mais de mulheres nos cargos públicos, né? É importante isso, né? Sim, é muito importante, né, Renata? Eu, inclusive, no próprio discurso de posse, eu coloquei essa situação. Acho que a presença feminina em cargos de decisão, em cargos de poder, né, isso também torna a nossa sociedade mais plural e democrática, né, no sentido de que a participação feminina, por muitos anos, a gente sabe, historicamente, são negados esses cargos de importância às mulheres, né, e hoje a gente vê, então, mulheres chegando, então, a essas posições de decisão, posições de poder, e eu acho que isso é uma construção coletiva da sociedade como um todo, né, isso traz para a gente, como eu falei, uma construção de uma sociedade muito mais plural e democrática, na medida em que as mulheres também ocupam esses espaços. A gente sabe que ainda, majoritariamente, né, a gente tem nesses cargos muita presença masculina, mas é importante, né, que as mulheres possam participar, então, dessas decisões e desses cargos de importância na sociedade para que a gente possa ir tomando também espaço e tornando essa sociedade mais igualitária entre os gêneros, né? Fora o atendimento às mulheres, certamente tem muitos casos, né, de vários segmentos. Saúde, imagino que tenha muitas demandas, né? As enchentes e as pessoas que ficaram desabrigadas, sem casa, foram prejudicadas no seu patrimônio, isso demandou muito da Defensoria Pública nos últimos anos? Muito. A gente atuou fortemente na catástrofe climática que ocorreu ali em 24. A Defensoria Pública teve um papel, eu diria assim, importantíssimo naquele momento, porque a gente não estava tratando nos primeiros momentos da enchente de questões relacionadas a questões e pedidos jurídicos propriamente ditos, tá, Renato? Mas muito a questão, a gente vivenciou um momento ali primeiro de documentação. Então a gente perdeu, né, o documento. Documentação. Então as pessoas não conseguiam acessar os próprios benefícios do Estado, também comprovar que as pessoas eram efetivamente, né, fazer esses requerimentos administrativos, de benefícios tanto no poder do governo estadual quanto do governo federal, que lançaram naquela época ajudas financeiras às pessoas, então as pessoas não tinham sequer o documento de identidade. E a Defensoria Pública, naquele primeiro momento, atuou em coordenação com o Poder Judiciário, especialmente, foi aos abrigos para emitir documentação, para que a gente pudesse, nós temos acesso, então, a sistemas específicos para essa finalidade, e cadastrar as pessoas, poder solicitar a nova documentação, e depois a gente foi, né, aos poucos, vendo as demandas que foram surgindo daí, né, que foram se desdobrando ao longo da catástrofe. Mas eu penso que na enchente de 24, o papel preponderante da Defensoria Pública foi estar presente nesses abrigos, devolvendo cidadania para as pessoas, pedindo os benefícios também que estavam disponíveis naquele momento. Então, acho que a gente, felizmente, conseguiu fazer uma atuação muito forte naquele momento. Trabalho muito importante aí da Defensoria Pública. E para os próximos 2 anos, doutora Alissa, a senhora tem uma bandeira específica, algumas metas que a senhora pudesse falar? Eu penso, Renata, eu atuei muito tempo na gestão, na parte relacionada à inovação, né, relacionada a essas questões. Então, a gente já vinha trabalhando em projetos específicos de proporcionar também à população serviços digitais, né? Isso é uma bandeira que eu pretendo levar nesses 2 anos e poder efetivamente implantar um projeto que já está em andamento para que isso venha a ocorrer, porque a gente vê muito a situação de que hoje, né, as pessoas têm acesso a serviços digitais, mesmo as pessoas vulneráveis, através de seus WhatsApps e questões digitais, para que a gente possa evitar, né, o deslocamento das pessoas. Muitas vezes as pessoas que são o público da Defensoria Pública têm dificuldades financeiras até de pegar o ônibus, a condução para chegar ao atendimento, fora o tempo de espera para poder entregar alguma documentação em balcões da Defensoria. Então, eu penso que a gente nunca vai prescindir do atendimento presencial, né? A nossa bandeira é manter os postos de atendimento presencial, especialmente para os excluídos digitais e para as pessoas que queiram efetivamente ir até as sedes da Defensoria, mas a gente tem essa bandeira de poder proporcionar para a população serviços digitais efetivos, né, de entrega de documentação, cadastramento, solicitações de serviço da Defensoria Pública, para que a gente possa também ampliando, né, esse acesso à justiça por todo o Estado. E nesse sentido, certamente, já que a senhora está debruçada aí sobre as questões das inovações tecnológicas e dentro da área de gestão que a senhora atua, certamente isso vai ajudar a melhorar a demanda que deve ser muito grande, né? Deve ter uma fila de gente pedindo para ser defendida pelo Estado, né? Orgulhosamente, eu te digo que nós finalizamos no último ano 2 milhões de
atendimentos aqui no estado. 2 milhões de 2 milhões de atendimentos. Nós consideramos que a população do Rio Grande do Sul gira em torno de 10 milhões de pessoas, né? Em um ano, nós fizemos 2 milhões de atendimento à população gaúcha. Então, é um dado bastante expressivo, considerando que o quadro da Defensoria Pública ainda é pequeno. Nós somos 450 defensores hoje na ativa, né? Então, menos de um por município. Exatamente. E a gente também, dentro dessa situação, vem, né, tentando, dentro da estrutura que a gente tem, mas a gente também é um desafio a gente sempre ampliar esse serviço, fortalecer a Defensoria Pública no orçamento, né, mostrando a importância aí ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, para que a gente possa também ter orçamento maior para ir ampliando também o serviço da Defensoria Pública em número de agentes, servidores, estruturando melhor para que a gente possa cada vez mais atingir a população gaúcha vulnerável, né? Existe um estudo, inclusive, que foi feito há uns tempos atrás, relacionados a que se entende que talvez 80% da população do Brasil poderia ser potencialmente atendida pela Defensoria, né? Então, a gente vê que a gente, embora tenha atingido a marca de 2 milhões de pessoas, que é um marco significativo, no meu entender, a gente ainda tem muito a atingir no Estado, muito a crescer a instituição e atender cada vez mais esse público vulnerável. Doutora Larissa, eu sempre falo muito de cinema aqui, porque eu gosto muito de filmes, cinema, séries, e no cinema a gente vê a figura do defensor público como uma figura mais, como é que eu vou dizer assim, desleixada, que é aquele defensor que chega, aquele advogado que chega junto ao indiciado, né, praticamente assim, desinteressado do caso, a pessoa acaba sendo condenada. Essa figura é óbvio que não existe na realidade. Como é que vocês fazem para lidar com isso? Porque existe uma coisa na sociedade que, infelizmente, o que é de graça as pessoas não dão valor, né? Sim. Como é que vocês fazem para reverter no dia a dia esse papel e a importância de um defensor público de qualidade, que vai chegar lá com a mesma qualidade como se fosse um advogado do mais rico escritório pago? Eu acho que isso a própria população gaúcha pode responder, no sentido de como é feito o acolhimento na Defensoria Pública para o atendimento dessas demandas e o resultado também dos processos, né? Houve uma pesquisa há um tempo atrás, tá, Renato, que avaliou todas as instituições, não só do sistema de justiça, mas dos outros poderes dentro do Estado, e a Defensoria Pública, na ocasião, ela foi considerada a instituição de confiança dos gaúchos. Então, isso nos orgulha, porque é um serviço público gratuito, nós temos as nossas dificuldades ainda estruturais e de pessoal, precisamos ainda aumentar, né, mostrar nossa importância, aumentar a nossa instituição, mas me parece que isso é um marco que mostra assim, o reconhecimento da própria população que está sendo atendida pela Defensoria Pública. E fora isso, em dados objetivos, eu posso te dizer que existem também estudos e levantamentos estatísticos que a Defensoria Pública no Brasil, né, é uma das que tem muito êxito, por exemplo, em tribunais superiores. Então se diz, só o rico tem acesso às instâncias superiores e tudo mais, e os estudos e os dados estatísticos dos próprios tribunais superiores mostram uma atuação extremamente forte da Defensoria Pública até o final do processo, né? Então, eu acho que isso mostra que o nosso serviço, ele vem surtindo efeito, atingindo a população que tem que atingir, né, e trazendo cada vez mais um atendimento de qualidade para a população gaúcha. Doutora Larissa Caum, que é natural de Pelotas, se formou pela Universidade Federal de Santa Catarina e atuando então na Defensoria Pública desde 2007. A senhora foi escolhida por 299 votos na eleição realizada entre os membros da instituição e a lista tríplice, né, que foi escolhida pelo governador. Até tinha outros defensores públicos, mas a senhora acabou sendo a escolhida pelo governador. Como é que foi esse processo, doutora? Isso, o processo é constitucionalmente previsto, né, e na nossa legislação também. Na verdade, o que a gente tem é o mesmo modelo de escolha do Ministério Público, né, nós somos também uma instituição autônoma, né, do Estado, nós não fazemos parte dos quadros do Poder Executivo, a Defensoria Pública é uma instituição autônoma, mas existe, então, nos mesmos moldes do Ministério Público, essa escolha dessa forma. Então, é previsto um processo eleitoral dentro da Defensoria Pública, em que todos os membros da instituição da ativa têm o voto obrigatório para a questão da formação da lista tríplice, e dentro disso, os 3 candidatos mais votados no pleito interno são, então, levados à escolha do governador, que faz, então, livremente, né, a sua escolha
Independente da votação, né? Independente da votação, em escolha de lista tríplice. Muito bem, doutora Larissa, parabéns pela posse, parabéns pelo novo desafio, 2 anos agora pela frente e à frente da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela visita aqui na Rede RS, sucesso para a senhora. Obrigada, Renato, obrigada pelo espaço, a gente agradece demais, está sempre à disposição aí para conversar. Conte com a gente, uma boa noite. Obrigada, boa noite. Larissa Caon, que é defensora pública geral no Rio Grande do Sul. A seguir, o estado entra em alto risco depois do aumento de casos respiratórios. É um novo boletim da Fiocruz que saiu hoje, elevando o alerta do estado do Rio Grande do Sul. Ao vivo, nós vamos conversar com um especialista e entender por que está acontecendo esse aumento e o que nós precisamos fazer para nos proteger. Daqui a pouquinho a gente volta e eu espero vocês. Estamos de volta com RS em Movimento aqui na Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do grupo Box Brasil. O Rio Grande do Sul entra na categoria de alto risco depois do aumento de casos respiratórios. Em novo boletim publicado hoje, nesta quinta-feira, pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, os registros de síndrome respiratória aguda grave seguem em alta. Para entender esses números e os impactos aqui no estado, ao vivo conosco aqui na Supertela, o mestre e doutor em epidemiologia e professor da URGS, Paulo Petri. Doutor Petri, seja bem-vindo mais uma vez conosco aqui na Rede RS. Muito boa noite, Renato. É sempre um prazer estar com você e estamos novamente à tua disposição. Infelizmente, não para assuntos muito agradáveis, mas realmente estamos entrando num estado de alerta com o aumento desses casos de internações e mortes pelas síndromes respiratórias agudas graves. Pois é, doutor Petri, sempre que a gente conversa, eu sei que a notícia não é boa, mas a gente tenta traduzir aqui da melhor forma, né, as estatísticas, os números, os alertas e tentar passar para a população um pouco de conscientização. São 80 pessoas que já morreram de influenza no Rio Grande do Sul em 2026. Não é um número que pode se subestimar, né? E cada morte ela tem que ser lamentada. E muita gente internada. Isso é o vírus livremente circulando, professor Petri, e também a baixa imunização? Perfeito. Você já disse tudo, Renato. De fato, nós estamos experimentando um altíssimo número de internações, os óbitos todos que você muito bem lembrou, que não são apenas números numa planilha, e sim pessoas e famílias que ficam enlutadas, de modo que esses dados todos referem e apontam na direção de uma alta circulação do vírus. E o contraponto disto já amplamente reconhecido como seguro, como eficaz, são as vacinações em massa. Nós temos disponíveis gratuitamente no Sistema Público de Saúde as vacinas trivalentes contra a influenza. Para teu público leigo, trivalente significa que elas atendem e combatem eficazmente 3 cepas diferentes, que são as principais em circulação, de modo que, embora haja no sistema privado, as vacinas do sistema público são altamente eficientes e nós estamos em baixa de cobertura vacinal, o que é extremamente preocupante. O pessoal às vezes tem um pouco de preconceito com a vacina do posto público, né? Mas a vacina contra a influenza, que é a vacina da gripe, que está à disposição agora, né, nesse mês de maio, até o final do mês de maio, continua a campanha dos grupos prioritários, que são idosos, gestantes e crianças, não é, doutor Petri? É isso, né? Acertei? Perfeito. Perfeito. Os grupos prioritários vão de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos, que são os públicos que normalmente se tornam casos graves que resultam em internações e óbitos. Então, esse público tem, e não há por que ter preconceito
com as vacinas do sistema público, porque elas são altamente eficientes. A do sistema privado, Renato, tem uma cobertura de uma cepa a mais, portanto ela é quadrivalente. Mas esta cepa a mais não é uma cepa que circule no hemisfério sul, no Brasil. Então, as vacinas do sistema público dão conta do recado e são, como eu disse, seguras e eficientes. Nós estamos lamentando a baixa cobertura vacinal. Nós estamos aí em torno de 42% na média geral nos 3 grupos prioritários, com uma cobertura baixa. 42% é muito pouco. Deixa eu lhe ajudar. Lembre-se que a meta é 95%. Exatamente, 90%. Deixa eu lhe ajudar aqui, ó. Idosos são os mais responsáveis, normalmente, né? São as pessoas que acordam cedo, vão lá para os postos e tal. Que bom, está em 54%, mas está baixo, poderia ser mais. As gestantes, 43%. E as crianças que o senhor citou aí, de 6 meses a 6 anos, está em 25%. Isso é que é muito preocupante, porque as crianças também são vulneráveis, não só à gripe, mas também tem o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, né? E, infelizmente, os pais não estão levando as crianças. O que será que está acontecendo, doutor Petri? Renato, você aponta muito bem. Se nós botarmos em números mais reduzidos, uma criança a cada 4 apenas vacinada é muito pouco. E as crianças não vão sozinhas, não têm gestão da sua saúde, elas dependem dos seus pais. Então, a gente faz um apelo novamente a esses responsáveis e pais que levem as suas crianças, primeiro, porque as vacinas são seguras, segundo, são eficientes e é a única forma farmacológica de combate ao vírus. Nós, repare, Renato, ainda nem falamos em Covid, que também está matando, né? Embora menos. Vamos tentar organizar aqui, porque tem muito assunto. Eu já falei também do VSE, que tem vacina para crianças, né, que é o que prevê a bronquiolite, né, doutor Petri? Exatamente. As bronquiolites para crianças pequenas são também fatores de risco. O próprio Covid não deixou de circular, e embora em menos escala ainda mata, e a influenza, o vírus sazonal da influenza, que é, nesse ano, o principal responsável pelas internações e mortes. Olha só, então as crianças 25%, infelizmente, e a cobertura geral, tudo isso é Porto Alegre, a gente não está falando do estado todo, acho que no estado todo pode até baixar, infelizmente. A gente está medindo aqui pela capital, que tem 132 unidades e várias abertas até 22 horas. Eu fui no posto modelo, doutor Petri, 9 horas da noite, nenhuma fila praticamente, o pessoal lá me atendeu muito bem, com disposição, porque entra uma turma no meio da tarde. Não é aquela, olha o preconceito, vou pegar o enfermeiro cansado lá, que vai me aplicar uma vacina no braço, vai doer. Não, entra uma turma toda renovada no meio da tarde para ficar até as 10 horas da noite. Então, assim, eu falava do preconceito, né, doutor Petri, o senhor falou aí, né, a trivalente, ela cobre, ela é tão importante, né, e tão eficaz como as outras vacinas, né, pagas, particulares. Perfeito. E um elogio aos nossos postos de saúde. Eu também fui no posto de saúde modelo, me fazer a minha vacina. Né? E é uma referência, um atendimento de primeira linha, com pouca espera, realmente os horários ampliados. E é importante lembrar, Renato, que da urgência da vacinação, porque a vacina ela tem um efeito pleno após 15 dias da sua aplicação. Exato. E ela vai... Então, é importante vacinar-se quanto antes, porque nós estamos já com a circulação alta do vírus, mas entrando numa fase de maior circulação do vírus. Então, é importante que as pessoas se vacinem o quanto antes. E nós temos, como você disse, 132 postos com vacinas gratuitas. Só em Porto Alegre. É importante... Só no município de Porto Alegre, e isso se estende para o estado inteiro. E essa vacina, Renato, ela vai proteger de 6 meses a 1 ano. Então, ela demora 15 dias para ter o seu efeito pleno,
mas ela dura praticamente 1 ano. Então, é importante que as pessoas se conscientizem e vacinem-se. Muito bem. A vacina VSR tem lá, né, para bronquiolite, para crianças. A gripe está no grupos prioritários, mas a partir de junho agora a orientação do Ministério da Saúde é abrir para todos os grupos, né? Até porque está muito baixa também essa cobertura. E o senhor falava da Covid, que o pessoal já esqueceu, que entrou para o calendário, para o PNI, né, o Painel Nacional da Imunização, entrou a Covid uma vez por ano, tem que ser, né? Exatamente. E inclusive convém lembrar, Renato, que os postos também têm a vacina do Covid e ela pode ser aplicada concomitantemente à vacina da gripe. Isso é importante lembrar. A pessoa pode fazer no mesmo dia as 2 vacinas. Se recomenda, claro, que uma em cada braço, mas ela pode ser feita no mesmo momento. E essas vacinas, elas são extremamente seguras, eficientes, e foi o que nos salvou, definitivamente foi o que nos salvou daquela crise, da pandemia que nós vivemos nos anos anteriores de 20, 21 e 22. Verdade, verdade. Vamos mostrar a ilustração do boletim Infogripe da Fiocruz, que saiu hoje, elevando de risco para alto risco, né? Então esse é o mapa no Brasil todo, ali em cima, a semana mapeada de 17 a 23 de maio, né? Tendência das últimas semanas também, e aí conforme a cor, ó, a gente vai vendo, quanto mais marrom, mais alto risco. E o Rio Grande do Sul está lá embaixo, ó, na última tendência a longo prazo de 6 semanas. 3 estados do Sul estão com uma tendência muito forte, porque não começou nem o inverno, né, doutor Paulo Petri? Não começou nem o frio mais severo que normalmente vem para o nosso estado, né? Exatamente, Renato, isso nos preocupa, porque este ano essa sazonalidade ocorre, mas os casos severos de internações e óbitos, eles começaram mais cedo. Então nós estamos nos preparando ainda para a fase de maior circulação do vírus em função do clima. E as recomendações, Renato, seguem aquelas que nós tanto conversamos durante a pandemia. A etiqueta respiratória, a questão de uso de máscara. Eu quero lembrar a importância do uso da máscara para quem tem qualquer sintoma respiratório. Coloque uma máscara, não conviva em ambientes fechados e aglomerados, procure ventilar os espaços onde está circulando e, especialmente, é fundamental o uso de máscara para ao sentir qualquer sintoma respiratório, use máscaras. Muito bem, e para fechar aqui, doutor Paulo Petri, eu não quero assustar ninguém, mas eu quero ser realista e dar os números. Eu estou com o dashboard aberto aqui da Secretaria da Saúde, falei daquelas 80 mortes já por influenza. Se somarmos todas as SRAG, né, síndromes respiratórias agudas graves, atualmente nós já estamos com 4.847 internações no ano. E os óbitos, que vem a parte mais grave, doutor Petri, né? 322 pessoas, 322 gaúchos já foram embora, infelizmente, por causa de Covid, 56 Covid, quem acha que a Covid foi embora, né? 42 por outro vírus respiratório, 80 por influenza, 140 SRAG não especificado, 4 pessoas por SRAG por outro agente etiológico. Ou seja, não é brincadeira, né, doutor Petri? Não, absolutamente. Nós precisamos levar muito a sério, porque, como você disse no começo muito bem, são pessoas. Eu gostaria de lembrar que em torno de 30% das internações vão para a UTI e muitos desses terminam em óbito. Então, não é brincadeira realmente, Renato, devemos levar muito a sério e a seriedade de considerar essa situação é, como eu falei, vacina em primeiro lugar e aquelas recomendações que nós já tanto falamos. Lembrando que o Estado, ontem chegou ao Estado 536 mil novas doses de vacinas para a influenza. Então, a partir de amanhã, provavelmente já estarão disponíveis nos postos gratuitamente
essas vacinas que são eficientes e seguras. Bem lembrado, porque às vezes a pessoa vai até o posto, tá em falta, ou a gripe ou a Covid, aí a pessoa não volta, né? Vai para casa e não volta, bate a preguiça, bate a acomodação, aí vem um tempo um pouquinho melhor, um sol, a pessoa não sente falta, né, daquilo, a mente, né, não faz a ligação com a necessidade da imunização. Imunização em qualquer tempo, independente de frio, né, de inverno rigoroso ou não, de El Ninho, a gente tem que ir até os postos de saúde e realmente fazer essa imunização. Aliás, né, doutor Petri, não é brincadeira e também não é mais assunto ideológico e político, né? Acho que a vacina tem que sair completamente dessa esfera de discussão política. Não, felizmente, eu acho que superamos essa fase, não é, Renato? Durante a pandemia, muito conversamos sobre isso, se politizou demais, mas absolutamente esqueçam a questão política, é uma questão de saúde pública, uma questão de vida ou morte. Doutor Petri, só para a gente finalizar também, a vacina, obviamente, que não garante que a pessoa não tenha doença. Daqui a pouco, eu tomei a vacina, mas me gripei. Mas é que provavelmente seria muito pior se não estivesse com a imunização, né? Muito bem lembrado, Renato. Isso é importante chamar a atenção. A vacina, ela não impede que a pessoa contraia o vírus. Ela impede que, uma vez contraído o vírus, ele se torne grave, ele requeira uma internação, ele leve ao óbito. Então, essa é o grande detalhe. A vacina não impede a contração do vírus, mas ela impede que ele se torne grave e leve ao óbito. Que é o mesmo caso do VSR e o mesmo caso da Covid, né? Dificilmente as pessoas serão internadas, entubadas, tudo aquilo que a gente viu na pandemia. A vacina de Covid, ela protege, né? Ela reduz os efeitos substancialmente, né, doutor Paulo Petri? Sem dúvida. Uma pessoa que tenha uma gripe ou um Covid grave, se vacinado, pode ter certeza que, se não estivesse vacinada, a situação seria bem mais grave. Ela protege do agravamento da situação. Doutor Paulo Petri, doutor em epidemiologia, professor da URGS, torcendo pelo Grêmio para que depois da Copa consiga na repescagem da Sul-Americana, né? Daqui a pouco o Rogério Amaral vai falar de esporte aqui mais uma vez. A gente já falou bastante do Bolívar, viu, doutor Petri? Doutor Petri é um gremista ferrenho, né? E está sempre torcendo, não desiste do seu time, não tem como desistir, né, doutor Petri? Grande abraço, obrigado por estar conosco, viu? Mais uma vez. Muito obrigado, Renato. Um prazer estar contigo. Um abraço a toda a equipe. Muito obrigado pelo convite. Outra hora a gente vem falar sobre o Grêmio. Vou lhe convidar no estúdio e a gente fala junto com o Rogério Amaral sobre o Grêmio. O futuro do Grêmio. Prazer. Um abraço ao Rogério também aí. Grande abraço, doutor Paulo Petri, epidemiologista, professor da URGS e sempre aqui nos dando aula sobre a importância da prevenção à saúde e a questão das epidemias, já que ele é um especialista justamente em vírus. A gasolina, não queria dar essa notícia hoje, né? Nem nunca. Vai ficar mais cara. A partir desta sexta-feira, a Petrobras reajusta a partir desta sexta o preço da gasolina nas refinarias. O valor do litro para as distribuidoras sobe 4 centavos, passando de R$ 2,57 para R$ 2,61. O aumento foi amenizado por uma subvenção de 44 centavos por litro aprovada pelo governo federal. Sem o subsídio, o reajuste seria superior a 17%. Segundo a Petrobras, a alta acontece por causa do aumento no preço do petróleo no mercado internacional em meio às tensões do Oriente Médio. Infelizmente, né? E aí esse preço vai acabar na bomba, obviamente. Rapidinho já está lá no nosso bolso, no nosso cartão, no nosso débito. Infelizmente. A chuva vai retornar ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira e há risco de tempestades na região norte do estado. Vamos para o Estúdio do Tempo saber mais informações com a Ana Luísa Soares. Boa noite, Ana. Boa noite, Renato. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui no estúdio da Rede RS.
A instabilidade volta a ganhar força no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Como já havíamos adiantado, a chuva retorna ao estado e deve atingir praticamente todas as regiões gaúchas ao longo do dia. A região das Missões, norte e noroeste do estado, devem ter os maiores volumes de chuva, com risco de temporais isolados, descargas elétricas e até mesmo queda de granizo. Os acumulados podem variar entre 10 e 40 milímetros. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para tempestade nas áreas mais próximas à divisa de Santa Catarina. Nesses pontos, as rajadas de vento podem chegar aos 60 km por hora e a chuva deve ser mais intensa. Com o retorno da chuva e o aumento da nebulosidade, as temperaturas devem ficar mais amenas, podendo chegar aos 24 graus em algumas regiões. E agora, vamos conferir como ficam as temperaturas nesta sexta-feira em alguns municípios gaúchos. Começando por Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde chove ao longo do dia, à noite podem haver trovoadas isoladas. Por lá, a temperatura mínima é de 8, com máxima de 19 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro do estado, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isolada. Temperatura mínima de 11, máxima de 16 graus por lá. Em Rio Grande, no sul do estado, não chove e o sol aparece entre muitas nuvens. Temperatura mínima de 11 e máxima de 19 graus. Em Imbé, no outro extremo do litoral, o dia também deve ter muitas nuvens, até possibilidade de nevoeiro pela manhã. Temperatura mínima de 15 e máxima de 19 graus em Imbé. Em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, o sol vai aparecer entre nuvens, mas há possibilidade de pancadas de chuva à noite. Temperatura mínima de 13 e máxima de 20 graus. Em São Borja, na fronteira oeste, muitas nuvens e também possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 13 e máxima de 22 em São Borja. Já em Encantado, podemos esperar chuva por toda a tarde e até trovoadas isoladas durante a noite. A temperatura mínima lá no Vale do Taquari deve ser de 13 graus e máxima de 17. Em Santa Rosa, também devem haver tempestades com trevoadas, só que todo dia. Na região noroeste, a temperatura mínima deve ser de 17, máxima de 22 graus. Já em Erechim, no norte do estado, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura mínima de 13, máxima de 20 graus em Erechim. Indo lá para Jaguarão, na Costa Doce, onde vai haver sim muitas nuvens, mas sem chuva. Temperatura mínima de 10 graus e máxima de 18. Por hoje é só, Renato. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo e as principais informações do clima no nosso estado. Até logo! Valeu, Ana Luísa Soares. Já estou aqui com Irineu Guarnier Filho, que apresenta o Ponto de Conexão todos os dias, 9 da noite. Irineu, boa noite. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo, tudo bem? Antes da gente conversar, queria saber se tu gosta de bergamota. Gosto muito de bergamota. Comer bergamota no sol, lagarteando ao sol, não tem coisa melhor. Do gaúcho, é um clássico, né? Gaúcho, né? É clássico. Porque São Sebastião, vou te convidar aqui para assistir esse convite, se prepara para receber mais uma edição da tradicional Festa da Bergamota e das Flores. O evento começa amanhã, né? 29 de maio, e promete movimentar a região. Aí tem gastronomia, né, Irineu, que tu conhece muito bem, nas festas, exposições, atrações culturais, shows, né? Quem nos faz o convite aqui é o prefeito João Marcos Duarte Guará. Boa noite, prefeito. Boa noite, Renato Martins, e a todos que assistem ao RS em Movimento. Eu sou João Marcos Guará, prefeito de São Sebastião do Caí. Eu estou aqui com as nossas soberanas da 23ª Festa da Bergamota e das Flores e temos um convite muito especial para vocês. Sou Jade, princesa da Festa da Bergamota e das Flores, e hoje gostaríamos de estender o convite a cada um de vocês. Do dia 29 de maio a 7 de junho, estaremos esperando por cada um aqui no nosso Parque Centenário, em São Sebastião do Caí, para a tradicional festa queridinha dos gaúchos, com a nossa fruta símbolo, que é a bergamota. Sabe aquele gostinho de interior? Isso mesmo, a nossa festa você pode trazer seu pet, até mesmo um chimarrão com aquela bergamota. Teremos várias atrações musicais, sendo 2 nacionais, várias regionais e culturais também. Dia 31 de maio teremos Murilo Huff juntamente com Corpo e Alma, e no dia 4 de junho nada mais, nada menos que Menos é Mais, com dobradinha com Rainha Musical. Esperamos por todos vocês, teremos um pavilhão de agricultura familiar, um espaço também
sensorial para crianças atípicas, para que as suas famílias se sintam acolhidas e que eles possam aproveitar ao máximo nossa festa. Teremos o Mundo Berga com delícias derivadas da bergamota. Vem fazer parte desse momento você também. A festa foi pensada para você. Caí te espera aqui no Parque Centenário. Boa noite, Renato. Que legal, hein? O pessoal lá animado para a festa que começa amanhã, a festa da Bergamota em São Sebastião do Caí. Uma das atrações é o Mundo Berga. Mundo Berga. Berga já virou, porque o gaúcho abrevia tudo, né? Abrevia então, super, refri, Berga, né? Churras. Aliás, só nós, no Brasil, só nós, os gaúchos, falamos bergamota, né? O resto lá para cima tangerina, mexerica. Mexerica, tem outros nomes, mas a bergamota é nossa. Mão. E agora já falamos berga também. Também, para não perder tempo, né? Irineu, antes do tema do ponto, eu queria comentar contigo, isso é importante marca, porque o Rio Grande do Sul está celebrando hoje 5 anos de reconhecimento internacional como zona livre de aftosa, sem a necessidade da vacinação, né? Que importância tem isso para o mercado aí, Irineu? Isso foi uma conquista extraordinária, né, Renato, que durou aí décadas, pelo menos mais de 50 anos. O Estado perseguiu esse status sanitário aí e finalmente conseguiu, né, 5 anos atrás. 27 de maio de 2021. Exatamente. A OIE, a Organização Internacional de Saúde Animal, né, concedeu esse título ao Rio Grande do Sul, que é uma grande conquista dos produtores gaúchos, que conseguiram manter seus rebanhos livres desse vírus sem vacinação. Por que é tão importante? Porque os principais mercados compradores de carne do mundo, eles não compram a carne de animais vacinados. Tem que ser animais sem vacinação, né? Que a vacina pode mascarar lá a presença do vírus e tal. Então, tem de ser sem vacinação. Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, países que pagam muito bem, não importam carne de rebanhos vacinados. Então, foi uma grande conquista. Abriu não tanto o mercado da carne bovina, que o Rio Grande do Sul exporta pouco, mas abre muitas exportações também para suínos, para outros, principalmente suínos, né? Abre a exportação, não é só para o bovino, né? Então, isso aí foi muito importante, foi uma luta dos produtores, houve avanços, retrocessos, a gente acompanhou tudo isso durante anos e anos. Se retirou a vacina, voltou, apareceu um foco, voltou a vacinar, depois retirou de novo, enfim. Conseguimos, então, 5 anos atrás, retirar em definitivo. Esperamos que nunca mais tenhamos que vacinar o rebanho, porque isso nos coloca numa condição privilegiada no mercado internacional, né? O Rio Grande do Sul hoje está no mesmo nível da Austrália, dos Estados Unidos, de qualquer grande país, e não por acaso é o maior exportador de carne do mundo. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom o Brasil, né? Pro Brasil, pro Rio Grande do Sul, abriu portas aí para nossa carne, mais o suíno, como tu falaste, mas abriu certamente novos mercados para carne gaúcha, né? Que a gente fala aqui, né, Irineu, não tem nada, não deve nada às carnes uruguaias, argentinas. São diferentes, a gente sabe, são diferentes, né? Tem uma culinária um pouco diferente, às vezes, o jeito de fazer, a parrilla. Cortes, né? Os cortes. Mas a carne, ela é basicamente a mesma, né? Porque são raças bovinas de origem europeia, Devon, Angus, Hereford, são animais de origem europeia, que são criados no Uruguai e na Argentina, que tem uma carne muito mais macia, o chamado marmoreio, né? Aquela gordurinha entremeada na fibra que dá tanto sabor, maciez à carne. Então, nós produzimos aqui, o gado aqui é alimentado ainda a campo, né? Com sal e capim, chamado boi verde, assim como os argentinos e os uruguaios fazem também. Então, podemos dizer que estamos no mesmo nível e hoje numa condição ainda melhor do que a deles, porque eles vacinam e nós não vacinamos mais. Muito bem. A gente tem mais um tempinho, né? O Giovanni de Oliveira está me dando mais um tempinho. Queria perguntar para o Irineu, que fez esses dias um programa sobre ufologia, OVNIs, discos voadores. Agora a NASA está dizendo que vai construir uma base permanente na Lua. Não tem mais fim. Agora que nós voltamos à Lua, nós vamos tomar conta da Lua. Eu acho que agora vai ser para valer, né, Renato? 20 bilhões de dólares serão investidos aí. Tem todo um planejamento. Mais viagens, né? Também, mais viagens, com mais frequência, né? A primeira ideia era construir uma estação espacial igual essa que orbita a Terra para orbitar a Lua. E depois chegaram à conclusão, fizeram estudos, chegaram à conclusão que é mais interessante ter a base no solo lunar. E os astronautas trabalharem lá num ponto fixo. E imagina-se aí que já na próxima década, a partir de 2030,
essa estação já estará funcionando. Mas até o final, agora de 2026, a NASA vai lançar 3 missões robóticas na superfície da Lua, justamente para ver tudo isso, para verificar. Vamos fazer essa preparação. Incrível, tem que enviar várias naves com os equipamentos que vão construir a base e tal. Né? Isso tudo vai antes e depois os astronautas chegam para dar o toque final lá. E aí vamos ter astronauta, uma permanência fixa maior, de astronautas na Lua. Maior, né? Vai um grupo, volta espacial, outro, vai é como na estação, que temos lá o ano todo astronautas. Né? Maravilha, é o homem cada vez mais longe. Irineu, e o ponto de conexão, qual é o tema de hoje? Hoje, Renato, nós vamos falar sobre um tema bastante difícil, um tema pesado, desconfortável de falar, mas que não podemos omitir, não podemos deixar de falar. Neste caso, neste tema, o silêncio, ele só beneficia o agressor, que é a violência sexual infantil. Vamos falar hoje do combate à violência sexual contra crianças, abusos e violências sexuais. É um tipo de crime silencioso, geralmente acontece dentro das casas, dentro das famílias. Muitas vezes o agressor é alguém muito próximo da criança, é um familiar, enfim. E há uma grande subnotificação desses casos. Muitas vezes as famílias, por vergonha, por medo, enfim, acabam acobertando também esse tipo de crime. Nem sempre chega às autoridades, mas há todo um trabalho hoje aí, principalmente do Ministério Público, de várias entidades, buscando prevenir esse tipo de crime, detectar os sinais, estar atentos à leitura desses sinais para que possam ser prevenidos, né? E que se registrem cada vez menos. É um tema muito pesado, realmente, como disseste, difícil, hoje, mas que tem que ser enfrentado, tem que ser falado. Tem que ser enfrentado. Se a gente não falar, se a gente não pautar, vai ficar mais obscuro ainda. Né? O silêncio é muito bom para o agressor, é muito bom para o criminoso. Claro, né? Claro. Nunca beneficia a vítima, só o criminoso. Quem são teus convidados, Irineu? Vamos ver na tela? Não temos tela? Então vamos ver aqui. Hoje os nossos convidados serão a Lisiane Veríssimo, coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Acolhimento às Vítimas do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Também estarão aqui o Dr. Mário Henrique Renner, vice-presidente da FMP, a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Maria de Fátima Fernandes Géa, médica pediátrica e coordenadora do CRA e o Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, e completando o nosso time desta noite, o Jaime Freitas da Silva, que é juiz de direito da 6ª Vara Criminal de Porto Alegre, do TJRS. Então teremos aí uma bancada belo elenco, hein? Bem diversificada, com pontos de vista diferentes para abordar esse tema, né? Médicos, juristas, advogados, assistentes, enfim, todas as pessoas que trabalham diretamente com esse drama tenebroso que o Brasil ainda põe, às vezes, para baixo do tapete, né? Tapete. Valeu, Irineu. Um bom programa. Logo mais. Obrigado, Renato. Ponto de conexão, 9 da noite com o Irineu Guarnier Filho. O RS Movimento faz um rápido intervalo. Na volta a gente tem o esporte com o Rogério Amaral e a gente vai comentar o dia da seleção brasileira. Entre outros assuntos ainda hoje, na edição do RS Movimento. Eu espero vocês em seguidinho. Estamos de volta com o RS em Movimento. Nesta quinta-feira, um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal chamou a atenção de quem passava aqui pelo nosso campus da PUC, onde fica a Box do Brasil em Porto Alegre. A aeronave participou de uma simulação de resgate durante a Prevensul 2026, que integra saúde, segurança do trabalho e emergência. O evento acontece no Centro de Eventos da Universidade entre os dias 27 e 29 de maio. A demonstração da Polícia Rodoviária Federal incluiu uma manobra de rapel para a descida de um operador aerotático e o resgate simulado de 2 vítimas com o uso de uma técnica utilizada em situações em que não há possibilidade de pouso da aeronave. A ação contou com 5 policiais rodoviários federais, chamou a atenção, como vocês viram aí nas imagens, mas foi tudo dentro de uma simulação e dentro de um exercício, dentro desse evento, aqui no nosso campus, onde fica a Box Brasil, no Tecnopuc, na nossa Pontifícia Universidade Católica. O Rio Grande do Sul registrou o 36º feminicídio do ano. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira na cidade de Bagé, na região da Campanha.
A vítima foi identificada como Maria Luísa Saraiva Gastese, de 19 anos. Segundo a Polícia Civil, a jovem foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro de 24 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado pela Brigada Militar e acabou se jogando do 4º andar de um prédio abandonado. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento hospitalar. E agora é hora de voltar ao futebol com meu amigo Rogério Amaral, que volta aqui à bancada. Rogério, que bom te ver novamente. Fazia tempo, né? Fazia tempo. Agora nós vamos falar de seleção brasileira, é isso? Vamos falar de seleção brasileira e também de Grenal, né? Mas o Grenal das meninas. O Grenal feminino. Das meninas, muito bem. Vamos começar com a reportagem de Giovanni de Oliveira, então. Seleção brasileira. Dia movimentado. Foi o primeiro dia? Dia movimentado. Ontem segundo dia, mas já treinaram, segundo dia de treino. Ontem, E hoje teve uma movimentação muito especial aqui, né? Até o Filipão andou por lá. Então vamos conferir. Giovanni de Oliveira, Seleção Brasileira, na tela. No segundo dia de trabalhos do grupo que vai disputar a Copa do Mundo, o Departamento Médico da Seleção Brasileira revelou a situação do atacante Neymar. O comunicado foi feito à imprensa pelo médico da CBF, Rodrigo Asmar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O atleta ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa a princípio é essa. Quem também conversou com a imprensa foi o goleiro gremista Everton. Eu acho que essa escolha ela sempre cabe ao professor e aquele que ele escolher, com certeza, ele entende que é o melhor para a seleção no momento. E o Alisson quer jogar, o Edson quer jogar, eu quero jogar. Isso é bom, traz uma competitividade muito grande para a seleção brasileira. O Everton também falou sobre sua mudança neste ano, quando deixou o Palmeiras e passou a defender o Grêmio. Para mim esse ano foi um ano de mudança, foi o ano que eu decidi sair, decidi encerrar uma jornada que foi muito vencedora, que foi de muitos anos, e decidi trocar de clube, trocar de cidade, trocar de cultura, e foi uma decisão muito importante para mim, foi para minha família. O dia da seleção teve ainda o encontro do pentacampeão Luiz Felipe Scolari com a comissão técnica e os jogadores brasileiros. E vocês têm um cara aqui que vai comandar vocês e que conhece. Portanto, aceitem, dialoguem, conversem e vamos caminhar. Então, quero desejar a vocês tudo de bom e saibam se doar, não só pelo Brasil, pelo outro. Vocês têm que fazer o que o outro pode não fazer, eu ajudo. Eu vou ajudar a fazer. Então, aí o Filipão aí ajudando a incentivar, motivar. Então, teve de tudo na seleção brasileira, né? Foi importantíssima a manifestação do médico Rodrigo Asmar, porque houve uma troca de informações aí, e informações que eram contraditórias sobre a situação do Neymar. O Santos, o departamento médico do Santos, havia afirmado que o Neymar se apresentaria em condições ontem, já, depois dos exames que tinham sido realizados pelo Santos. E aí, chegando na seleção, foi constatado que a lesão do Neymar não era simples assim. Então, novos exames foram feitos e aí o Dr. Rodrigo Asmar, médico da seleção, confirmou que o Neymar precisa de 2 a 3 semanas. É uma lesão muscular na panturrilha de grau 2 e que vai demandar esse tempo. Então já fica uma questão aí a respeito de o Neymar seguir na seleção ou poder até ser substituído, ser dispensado. Só que é importante que se diga, Renato, se houver a substituição, o Brasil estreia na Copa do Mundo dia 13 contra o Marrocos. Sim. Se isso acontecer, ele tem que ser dispensado e o nome do convocado tem que ser até 24 horas antes do primeiro jogo.
Que vai estar na lista geral. Na lista geral dos 55 nomes. Obrigatoriamente isso já está em poder da FIFA. Então, foi um dia realmente nesse aspecto, né, que nós tivemos aí manifestação do Santos, manifestação da seleção brasileira, mas o Neymar continua lá. Né? Continua lá. A manifestação do Everton, né? O Everton, ele não diz claramente, mas com certeza, ele sabe também disso, que se tivesse permanecido no Palmeiras, ele não seria convocado. E foi esse bom momento que ele está vivendo no Grêmio, né, onde apareceu com destaque em diversas partidas, né, que validou a sua convocação novamente para uma Copa do Mundo. E lembrando, né, ele falou aí no Alisson, no outro goleiro, o Ederson, e os mesmos 3 goleiros que estiveram na Copa do Mundo passada. Então, se reencontraram aí os goleiros. E para finalizar o dia da seleção brasileira, a presença do Filipão, que foi lá para receber uma homenagem da CBF e da própria seleção brasileira, do núcleo da seleção brasileira, pelos títulos conquistados pelo Filipão, especialmente a Copa do Mundo de 2002. E ele aproveitou para dar esse recado que nós vimos aí, bem ao estilo do Filipão. Né? Se doe, não só pelo Brasil, seleção brasileira, mas aquilo que sempre caracterizou os times do Filipão, né? Uma doação de um jogador pelo outro, ou de um para o outro. Então esse foi o recado. Foi um dia realmente movimentado na Granja Comari, concentração da seleção brasileira. Filipão que pagou a promessa aqui mais uma vez, em Caravaggio, pelo Penta. Foi o Penta em 2002? Sim, foi Penta, né? Foi Penta. 2002. Ele faz todos os anos, ele faz essa caminhada, sempre que ele pode. Não sei se ele fez todos os anos, mas nesse ano ele fez novamente. Né? Eu até perguntei assim, será que o Ancelotti não tinha que estar caminhando junto já? Fazendo aqui a procissão? Talvez já tenha feito a promessa lá com o Filipão, né? Ou talvez o Ancelotti tenha feito a promessa já em Caravaggio, lá na Itália mesmo, direto, né? Na fonte da Nossa Senhora de Caravaggio. E já veio para o Brasil com a promessa encomendada, né? Mas tudo vale nesse momento, tudo né? Vale, tudo claro vale que tudo vale. E obviamente que a gente não vai falar de 2014, né? Que era o Filipão também, mas isso a gente não vai citar nesse momento. Isso nós vamos deixar de lado. Vamos ficar com o título de 2002. É isso aí. Vamos lá, vamos pro Grenal feminino. O Thales Ariardi tem um material pra gente. Vamos conferir? Na tela. As gurias coloradas estão nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em um 0-0 em que as defesas prevaleceram, as melhores chances vieram das bolas paradas. Mas a emoção mesmo ficou para os pênaltis. Gabi Barbieri brilhou. A goleira colorada defendeu as cobranças de Camila Pini e Leidiane. Raíssa, do Grêmio, parou o chute de Bianca Martins, mas não foi o suficiente e Cati decretou a vitória das gurias coloradas. Bater o último pênalti, ajudar a equipe, né? Isso tudo é pra torcida que fez um belo show hoje aqui. Eu já fui muito feliz aqui pegar o pênalti, então mais um dia só de repetiu. A gente graças a Deus conseguiu classificação para a próxima fase, dentro da nossa casa, com a nossa torcida que fez um show hoje. Então só agradecer mesmo. Deu Inter. Internacional já está na próxima fase da Copa do Brasil feminina. Nós teremos ainda jogos até o final de semana e logo depois, então, o sorteio para a próxima etapa da Copa do Brasil feminina. O importante, Renato, nesse momento em que a valorização do futebol feminino, né, cresce, principalmente tendo em vista a Copa do Mundo feminina, que acontece o ano que vem aqui no Brasil, foi o público ontem no estádio Beira-Rio. Que tu já falaste ontem, né? Isso, tinha uma informação, hoje confirmei, quase 2.000 pessoas foram acompanhar o jogo. Que legal. Então isso realmente é importante, esse crescimento de atenção aí para o futebol feminino. É uma cultura, né, Rogério? 2.000 pouca gente. Não, 2.000 em relação ao que se tem hoje em termos de futebol feminino. Tem que se desenvolver. É uma cultura. Com a Copa do Mundo ano que vem, feminina, vai se criar mais público e assim vai, né? E a importância que está sendo dada pela própria CBF, né, uma das maiores árbitras de futebol do Brasil e do mundo, a gente pode dizer, a Edna, que apita jogos também do naipe masculino, foi quem apitou ontem esse Grenal, né, das meninas aí pela Copa do Brasil. Então isso tudo é valorização e procurando cada vez mais destacar
o futebol feminino aqui no Brasil. E essa goleira do Inter aí pegou dois pênaltis, né? A do Grêmio pegou um pênalti, a do Internacional duas Gabi penalidades. Barbieri. E que garantiu aí a vitória do Internacional. A do Grêmio pegou um também, Também um. Olha só, também as gurias estão afiadas, hein? Estão afiadas. E, Rogério, o pessoal está perguntando aqui, ó, só relembrando que o Brasil enfrenta o Marrocos às 7 da noite. Primeiro jogo, 7 da noite. Talvez, então, sem Neymar. Né? O jogo, com certeza, eu tenho para mim, com certeza, que será sem Neymar. Agora, se Neymar ainda vai estar nesse elenco da Copa do Mundo, é que fica a dúvida, mediante aí esse processo de recuperação dele da lesão na panturrilha. Maravilha, obrigado, Rogério. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Aquele abraço. RS Movimento fica por aqui, 9 da noite, tem um ponto de conexão com o Irineu Guarnier Filho, sempre ao vivo aqui na Rede RS, hein? Sorte, saúde, sucesso, espero vocês amanhã. Aqui, ó, 6:30 da noite, aqui na tela da Rede RS. Uma ótima noite, obrigado pela audiência e até amanhã.